Boa noite. Boa noite, queridos amigos. José Periandro entrando. Boa noite. Keila Cacau, sejam todos bem-vindos. Mila Cristina, Helena Vieira, Ana Marilisa, Rociane Diniz. Boa noite. Despalhando, Graça Dantas. Muita gente chegando. Silvia, Ângela, Rosângela, bem-vindos todos. Nildo, Ingrid, Helena Vieira, Kailine, boa noite, gente. Júlio, vamos chegando à nossa live de sexta-feira do Grupo Espírita Paulo e Estevão, @jep.oficial. Mesmo na pandemia, mesmo no distanciamento social, continuando com as suas atividades, realizando as palestras públicas através de lives. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos uma live do @jep.oficial, que depois fica salva no perfil do Instagram, é salva também no Facebook do JEP, na fanpage, e também no YouTube, no canal do Grupo Espírita Paulo e Estevão. A live da semana que vem vai ser diferente. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós teremos um espetáculo teatral, Anônimos. Será diferente a live, um espetáculo de temática espírita, Anônimos, de Sidney Malveira, que será apresentado aqui às 20 horas. Sexta-feira próxima. Estão todos convidados. Boa noite, gente. Vamos chegando. Thelma, Rafaela, todos bem-vindos ao Grupo Espírita Paulo e Estevão, Janete. Estamos aqui nos reunindo, né? Chegando para essa live. Sintam-se envolvidos nessa grande luz que nos envolve. Que Jesus nos abençoe a todos. É uma grande alegria estarmos aqui nesse encontro. Oi, Dioneide, seja bem-vinda. Lúcia, todos bem-vindos a mais uma live aqui das sextas-feiras do JEP. Eu estou sempre nas lives das quartas-feiras, que são as lives do Evangelho. Caroline, para quem não me conhece, sou trabalhadora do Grupo Espírita Paulo e Estevão. E hoje estou aqui para apresentar uma palestra com o tema Deus e a origem do mal. Mas antes da gente começar, enquanto todo mundo vai chegando, oi Malu, Álvaro Neto, oi Jerusa, Thelma, enquanto todo mundo vai chegando, eu vou ler aqui uma poesia. Uma poesia do mesmo livro que eu trago às quartas-feiras, Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. E a poesia se chama Sem Deus, Eu Nada Sou. A ideia é que a gente possa já ir se conectando um pouco mais com a intenção da nossa palestra através deste soneto, que é um soneto mensagem. Deus me conceda a graça de ser manso, de saber tolerar, ser paciente, ser otimista, mas também prudente, saber quando o sinal vermelho avanço. Deus me conceda a paz na qual descanso, na eterna caminhada para a frente, coragem e fé quando estiver doente, na luta pela cura à qual me lanço. Deus me conceda a chave do bom senso, a virtude do amor pelo qual venço tropeços e percalços do caminho. Deus me conceda as bênçãos da saúde, que eu me transforme moralmente e mude. Sem Deus eu não sou mais do que ave sem ninho. Muito bem. E isso tem a ver com o tema que a gente vai abordar hoje. Justamente Deus
Deus e a origem do mal. Não sei se vocês já se questionaram a respeito disso. Como é que a gente pode conciliar a existência de Deus com todos os males que existem no mundo? É sobre isso que a gente vai falar. Aguardando só um pouquinho mais, chegar mais gente, as pessoas estão chegando, acessando aqui o nosso Instagram. Oi, Lívio, Lorena, sejam bem-vindos. Inessa, bem-vinda. André Barbosa, vamos chegando. Ana Patrícia, Fernanda Franco, Carolina Coelho. Bem-vindos, gente, sejam todos recebidos pelas luzes da espiritualidade maior para esse nosso encontro acontecer da melhor maneira e que a gente possa aqui ter uma conexão com os bons espíritos. Aqui Manuel Manu Costa, Carolina Coelho, Kilvia, tudo bom, Kilvia? Sônia Assunção, olá, Sônia. Jaci Ferrari, não sei se meu marido Marcos Treger está aí. Se estiver, olá, Marcos Treger, seja bem-vindo. Estamos tão distantes, na mesma casa. Oi, Ivan, seja bem-vindo. Tá aqui, senhor Marcos Treger. Se Dona Gracinha, minha santa mãezinha, também estiver aí, um grande beijo. É isso, Kilvia, fiscaliza bem, chegou. Bem-vindo, gente. Paz e bem para você também, Ivan. Paz e bem, a saudação franciscana. Muito bonita, por sinal. Eduardo, Mara, Adriana Santos. Bem-vindos todos. Então vamos começando, né? Vamos começando a abordar esse tema tão interessante. Oi, Maria, bem-vinda. Esse tema tão interessante, acho que para todos nós. Deus e a origem do mal, que não é um tema novo. Na verdade, é um questionamento bem antigo, né? A gente encontra na filosofia, acho que de todos os tempos, esse questionamento. Oi, mamãe. Marcos, se eu estiver falando alguma coisa errada em relação à filosofia, à história, você me esclareça aqui nos comentários, tá certo? Esclarece todo mundo junto. Enfim, a gente começa pensando sobre tudo isso que acontece no mundo, que nos assusta, que nos espanta, mas não só as coisas ruins, né? O mundo é surpreendente. Muitos fenômenos acontecem no mundo, na existência, na natureza. E nós sempre, desde que temos consciência, observamos esse fato. E que os fenômenos estão interligados, que nada surge do nada. Que as coisas se conectam. Então, o ser humano, ele observando isso, ele sempre foi buscando as causas daquilo que ele via acontecer. No passado, na antiguidade mais remota, nos primeiros agrupamentos humanos, as explicações para alguns fenômenos grandiosos demais para que o homem pudesse entender, como os fenômenos da natureza, os terremotos, a própria chuva, o nascer do sol, as marés, as explicações eram mágicas. O ser humano sempre soube que teria que ter alguma causa para aquilo ali estar acontecendo. E ele então encontrava essa explicação, como ele não conseguia compreender o fenômeno em si, ele encontrava essa explicação na ideia de que havia deuses, na mitologia. A mitologia veio então oferecer algumas respostas para aquele momento infantil da humanidade. A criança também, hoje em dia, se a gente observar, ela tem um pensamento mágico. Então o homem primitivo, ele é um homem
infantilizado espiritualmente, e ele tem esse pensamento mágico, ele tenta entender tudo, mas ele ainda não sabe como acessar essas verdades mais profundamente. Porém, ele entende que existe uma causa para tudo que apresenta-se como fenômeno na existência. E aí ele fica pensando que essa causa talvez seja causa invisível, sejam os deuses, tem uma explicação que é maior do que ele para aquilo ali que está acontecendo. Então essa é a visão do homem já no começo. E aí o homem vai se perguntando qual é a origem de tudo, de tudo. Essa questão, ela sempre continuou, ela foi movimentando o avanço dos conhecimentos, dos nossos conhecimentos, eles existem por isso, porque a gente vai tentando entender a explicação para tudo que acontece. Então o homem, nessa investigação, o ser humano, procurando a explicação para tudo, ele desenvolve as várias filosofias, os vários caminhos de conhecimento e finalmente a ciência, como hoje nós entendemos, como hoje nós acessamos. Então é fruto dessa curiosidade do homem a respeito das origens, do que explica, essa busca pela explicação que parece que é inata ao ser humano. O ser humano é um ser curioso, ele quer saber. E aí ele vai atrás do conhecimento. E aí a gente fica se perguntando, mesmo com todas as explicações que vão colocando por terra aquela mitologia antiga, né, as explicações mágicas, com todo o avanço da ciência, com as investigações, com o conhecimento do macrocosmos, do microcosmos. Apesar disso tudo, a gente vai entendendo que existem organismos invisíveis, que existem explicações que nem sempre nós podemos acessar a olho nu, mas que estão ali. A ciência já acessa isso, né? Que tudo está interligado e que tudo realmente acontece dentro dessa lei natural, das leis da natureza. Apesar disso tudo, da gente saber que existe, ou pelo menos tudo apontar que existe, né, nos fazer concluir que existe um Big Bang, né, a gente fica se questionando ainda quem riscou o fósforo, qual o começo de tudo que há. Se a gente olha o grande cosmos, por mais que nós possamos compreender os fenômenos que explicam os acontecimentos e as transformações desse grande cosmos, ou mesmo do nosso interior, de dentro da gente, do microcosmos, por mais que a gente possa avançar nisso, sempre fica uma pergunta, mas a causa primeira, o ponto de partida disso tudo, por que a gente pergunta isso? Porque a gente vê, quanto mais a gente avança, nós avançamos no conhecimento, na ciência, nas informações, mais nós vamos percebendo a incrível coerência do universo. Mais a gente percebe que tudo tem um sentido, que existe uma ordem. Mais a gente percebe que há uma finalidade, um resultado em cada acontecimento. Mais a gente se deslumbra com essa lógica universal. E aí, bom, a gente fica se questionando, como é que tudo isso, que se originou de uma grande explosão, pode ser tão lógico, pode funcionar dessa forma tão perfeita, em que se percebe claramente alguma intenção? Se alguém dissesse para você, você está me assistindo através de um aparelho, pode ser do computador, pode ser do celular, então você está me assistindo. E você provavelmente não viu quem montou esse aparelho. E mesmo que você não soubesse, por ter já lido em algum lugar que existem fábricas, existem pessoas concebendo esse aparelho, mesmo que você não soubesse disso, sem dúvida você não acreditaria que esse aparelho surgiu do acaso. Você provavelmente iria concluir que existem inteligências por trás desse aparelho no qual você me assiste. A gente chega a essa conclusão, é uma conclusão racional. Vejam, mesmo a gente evoluindo daquele pensamento mágico para o pensamento racional que possui hoje, que prepondera hoje, olhando o grande fenômeno da natureza, tudo isso que acontece,
e que a ciência cada vez mais descobre e se surpreende com a perfeição de tudo que há, a gente só pode concluir que existe algo por trás sustentando isso. Do mesmo jeito que nós não vamos acreditar que esse aparelho surgiu do acaso, nós não conseguimos conceber que mesmo tendo tido uma explosão inicial, é claro que esse aparelho veio de uma fábrica, ele teve uma explosão inicial, a gente sabe que ele foi concebido por algum ser inteligente e que depois ele foi tornado material, ele foi materializado através de mecanismos materiais, que materializam a ideia. Então, tudo bem, nós compreendemos, até entendemos que existe uma materialização do universo. Mas de onde veio a ideia? Quem é o grande arquiteto do universo? O que há por trás de tudo isso que denota tanta sabedoria? E aí, a gente pode dar vários nomes para essa causação, para isso que deu origem ao universo. Nós costumeiramente chamamos de Deus. E aí você pode dar o nome que quiser para Deus, Krishna, você deu o nome Cristo, tem gente que chama Deus de Cristo, que faz essa associação, dê o nome que quiser, mas o que você entende é que existe uma causa por trás. E aí a nossa leitura dos mitos, ela se torna uma leitura interpretativa. A gente vai percebendo que os mitos, eles trazem simbologias, eles trazem metáforas do surgimento do universo. Por exemplo, no mito bíblico da criação do mundo, o mundo é criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansa. Obviamente nós sabemos, a ciência já nos tem demonstrado que o mundo não foi criado em 7 dias, ou melhor, em 6 dias e no 7º há um grande descanso. A gente sabe que ele continua em expansão, né? Então a gente entende essa criação, essa imagem da criação trazida pela Bíblia como uma metáfora. E aí nós temos na doutrina espírita, por exemplo, no livro A Gênese, de Allan Kardec, uma explicação para essa metáfora, onde ele compara cada dia da criação com uma era geológica, estudando o desenvolvimento do globo terrestre. E aí a gente tem uma metáfora explicativa para a criação do mundo. E essa metáfora, no fim, ela está dizendo o quê? Que existe essa causa inteligente. Então, Deus quis que se fizesse e fez. Entendem? E Deus do barro fez o homem, mostrando justamente que existe esse mecanismo criador a partir dos elementos do universo criado por Deus. Dos próprios elementos vai se constituindo a criatura humana. E aí o ser humano se faz. É interessante porque na metáfora bíblica, Adão e Eva, eles surgem por último na criação. E quando a gente estuda o desenvolvimento do globo, né, a gente sabe que o ser humano surge também por último. Né? Ele é um dos últimos a surgirem no ato criador, digamos, da Terra. Então a gente vai compreendendo que ali tem-se uma leitura metafórica. Essa curiosidade humana que eu falei, que é a curiosidade que busca o conhecimento, ela é muito bem simbolizada na figura de Eva. Né? E vejam, a curiosidade é feminina. Uma busca de saber, uma busca de respostas, porque Eva é que vai conversar com a serpente e que tem a ideia, né, seduzida pela serpente, de comer do fruto proibido, do fruto da árvore proibida. Agora vocês vejam, se a gente pegar a metáfora bíblica, Deus criou o paraíso, aí colocou lá no centro uma árvore e disse: vocês podem comer de tudo, menos do fruto dessa árvore. Vocês não acham que isso era um marketing divino, quase dizendo, comam daqui? Porque para mim era uma provocação. Se ele não queria que comessem daquele fruto, por que é que ele criou aquela árvore? Por que colocou ali no meio? Então mostra, a curiosidade move o ser humano para querer o conhecimento da origem das coisas, porque a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que tem lá na Bíblia. E aí,
Eva, que não vai comer sozinha, chama a parte masculina e vamos comer juntos, vamos buscar juntos, né? Com alma e coração. Por inteiro, a gente entra numa grande viagem do conhecimento e adquire a consciência. Quando o ser humano adquire a consciência, metaforicamente, ele é expulso do paraíso, porque a gente passa a saber das coisas. E aí a gente passa a sentir medo, porque a gente se torna um pouco mais maduro, um ser consciente. E a consciência tem o seu preço. A gente sabe disso quando se torna adulto. Quando a gente é criança, que não sabe das coisas, né? Talvez a gente viva numa felicidade, entre aspas, maior que a felicidade da inocência, da ignorância. Mas quando a gente vai adquirindo conhecimento, é claro que a gente adquire também um maior domínio sobre a vida, a gente se torna mais autossuficiente, mas perde aquela inocência inicial. E isso é simbolizado também no mito de Adão e Eva. Então vocês estão vendo que existe uma conexão entre as explicações religiosas, né? E essa leitura que a gente pode fazer hoje em dia, por exemplo, a partir da psicologia, que é a ciência que procura a causação psíquica, a causa dos fenômenos psíquicos. Então tudo está interligado, todo conhecimento está se comunicando, tentando o quê? Buscar essa resposta. Qual a origem das coisas? Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita no século XIX, sabendo que espíritos poderiam se comunicar através dos fenômenos que viraram moda à época, chamados fenômenos das mesas girantes, teve a ideia de, ao invés de perguntar para os espíritos quem ia casar com quem, se fulano gostava de cicrano, como as pessoas gostam de fazer, perguntar aos espíritos como é a vida após a morte. E dessa curiosidade de Allan Kardec e de outros pesquisadores surgiu a doutrina espírita, cujo marco inicial é o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. E aí nós temos a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Qual é? Olhem só, Kardec começa perguntando o que é Deus. Que é Deus? E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nossa, causa primeira de todas as coisas. E muita gente no movimento espírita pontua a sabedoria de Allan Kardec, porque ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. O que significa isso? Kardec, então, na sua pergunta, ele tenta escapar ao antropomorfismo, né? A maneira que a gente tem de interpretar Deus, de fazer Deus à nossa semelhança. O homem cria Deus à sua semelhança. Então, a pergunta quem é uma pergunta que torna Deus um ser circunscrito e até humanizado, porque essa pergunta quem a gente dirige aos seres humanos. Quem fez isso? Quem fez aquilo? Kardec pergunta que, né? Porque Deus é transhumano, transcende essa nossa visão de ser, né? E ele se torna explicável. Como é que a gente pode entender Deus? Kardec ficou curioso, os espíritos foram respondendo e ele vai fazendo outras perguntas, né? Então, será que o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Ele pergunta a pergunta número 10 de O Livro dos Espíritos. Aí os espíritos respondem: não, falta-lhe para isso o sentido. Então, o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus, porque o ser humano, ele é um ser circunscrito, limitado, né? E Deus seria o infinito, o eterno, o ilimitado. Como é que a gente pode conceber algo que a gente não tem nem sequer como acessar? Entendam, você nunca consegue imaginar, por exemplo, uma cor que você jamais viu, né? Todas as cores que nós conseguimos imaginar são a partir de experiências anteriores. Então a gente forma os elementos da nossa imaginação, mesmo que a gente seja seres criadores, a partir de elementos dados. E assim, entender Deus é muito difícil. E aí Kardec vai atrás desses elementos dados para a gente ter pelo menos uma mínima compreensão de Deus. E aí ele pergunta: será que a gente pode entender Deus pelos seus atributos, né? A pergunta número 13 ele coloca: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa
de seus atributos? Aí os espíritos respondem. Se vocês lerem o livro dos espíritos, tem horas até que as respostas dos espíritos são engraçadas, viu? Porque eles dão às vezes umas cortadinhas bem legais em Kardec, mas são sábias. Eles respondem assim: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, assim, você pode, né? Nós aqui onde nos encontramos, talvez possamos fazer uma ideia aproximada de Deus pelos atributos. Mas isso aqui, dizem os espíritos, ainda é muito pouco. É só para a gente se entender mesmo, já que a gente necessita ter alguma definição, que nós definamos Deus por seus atributos. Então, atributos muito usados para definir Deus é soberanamente perfeito, soberanamente bom e justo. Mas se a gente prestar atenção, esses atributos, eles também são são antropomorfizações de Deus, né? É uma forma humana de se ver Deus. Por quê? Porque se eu digo que Deus é bom, né? Deus é bom. O atributo de Deus é a bondade. E aí a gente começa a se perguntar, e o mal? De onde vem o mal para o mundo? Porque assim, não existe nada fora de Deus, concordam? Nada pode haver fora de Deus. E eu vejo mal. Nada existe que não tenha sido Deus que criou. E eu vejo mal. Eu conheço o mal. Alguém vai e diz assim, não, mas o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Alguém diz isso. Olha, um terremoto, ninguém vai dizer que é um bem. É um mal. E não é a ausência do bem, não. Ah, tá, o terremoto é a ausência da estabilidade da terra. Sim. E quem cria essa desestabilidade? De onde vem isso? Nem sempre a gente consegue explicar o mal, quem faz é o homem. O mal moral? Mesmo assim, a sementinha de mal que tem dentro do homem, a potência para fazer o mal, quem criou? Não existe nada fora de Deus. Se existir fora de Deus alguma coisa, Deus não está em todo o universo. Se Deus não está em todo o universo, existe uma parte do universo sem Deus. Essa parte do universo não foi criada por Deus? Se foi criada por Deus, como é que não está em Deus? Como é que Deus cria o mal? Entendem? Esses são questionamentos filosóficos. A doutrina espírita ela tem um viés filosófico muito forte. E aí nós vamos nos questionando, né? De onde é que vem todo o mal que existe no mundo? Né? O Júlio aqui está dizendo, eles procuram mostrar o quanto pouco sabemos ainda, os espíritos. Júlio, é verdade. Né? Deus é amor, a Dioneide está dizendo aqui, Deus é amor. Tá, Deus é amor. E o ódio? É do homem. Mas o homem não é criação de Deus? Tudo que tem dentro da gente, essa potência que existe dentro de Deus, da gente, é uma semente. Foi feita por Deus? O que Deus fez, então, com essa potência para o ódio? Não, Deus não fez. Ele não sabia? Então, Deus não sabe de tudo. Então, Deus não tem a onisciência. Não sabe de tudo e nós estamos perdidos. Porque Deus não sabe de tudo, as coisas acontecem, às vezes até Deus se surpreende. Vixe, o ser humano virou mal, ó. E ele não sabia. Mas ele sabia? Porque ele criou. De onde vem isso? Tá ferro, né? Aí a gente entra num grande nó filosófico, teológico. De onde vem o mal? Então vamos tentar entender qual a origem e a finalidade do mal. Gente, isso aí é uma questão muito complexa, é muita ousadia minha falar disso aqui, mas eu vou dividir com vocês como fui entendendo essa questão. É claro que cada um vai formar a sua própria opinião.
gente vai entender que a doutrina espírita é um conhecimento que traz informações, mas é claro que não responde tudo. Com essas informações, nós também vamos raciocinando, chegando às nossas conclusões. Eu vou dividir aqui com vocês as conclusões que tirei a partir do conhecimento espírita. Não seriam propriamente as conclusões únicas dos espíritas. Não, é uma conclusão que fui tirando a partir do conhecimento espírita, porque dá um nó no juízo de muita gente essa história da origem do mal. Sabe quando é que começou a dar nó no meu juízo? Foi quando eu comecei, eu me lembro, foi uma vez, até o acontecimento recente, ele me leva a fazer essa mesma questão, né? Pode ter levado muita gente. Eu me lembro de uma garota que eu conheci que tinha sido abusada sexualmente dos 8 aos 12 anos. E aí eu olhei, caramba, mesmo existindo reencarnação que explique, né? Porque aí a gente, como espírita, pensava assim, quando uma pessoa sofre uma violência dessa, é porque em outra vida ela foi um abusador, ela fez alguma coisa e hoje ela tá colhendo as consequências. Aí eu me lembro que eu olhei pra cima e disse assim, puxa vida, Deus, como se Deus estivesse lá em cima, né? Mas essa é a nossa cultura, né? É uma forma também metafórica de relacionar-se com Deus. Quer dizer que Deus, acessar Deus, a gente precisa estar numa vibração maior. Mas aí eu pensei, puxa vida, Deus, não dava para esperar ela crescer um pouquinho, não? Para começar a colher essas consequências. Como é que se explica isso daí? Aí depois eu comecei a perceber, não sei se vocês já observaram, os animais, né? Aí eu me lembro de uma vez que eu vi um atropelamento de um cãozinho e ele ficou ali sofrendo. Eu disse, meu Deus, por que um animal sofre? Porque para um animal você vai dizer que na outra encarnação ele fez o que ele mordeu? Ele mordeu um cachorrinho menor e agora ele está sofrendo a consequência? Isso é que está acontecendo? Né? Então, mesmo com a ideia da reencarnação, que é muito utilizada no meio espírita para explicar, né, algumas tragédias, alguns acontecimentos do mundo, mesmo assim, a gente se questiona, puxa vida, mas e o animal? E por que na infância? Por que isso não pode acontecer na vida adulta? Né? Como é que uma criança abusada, sofrida, estuprada, poxa vida, vai tomar consciência e vai crescer? Então essas questões, elas vinham para mim. Não sei para vocês, mas para mim elas vinham, né? Esses questionamentos. E aí vocês sabem, né? Nós somos seres curiosos, talvez porque a curiosidade é feminina. Eu, como um espírito encarnado num corpo feminino, né? E de natureza feminina, não. Tenho que ir atrás disso, né? Fui atrás dessas respostas, refletindo, estudando, porque é bom a gente ter as dúvidas e ir atrás das respostas. E aí eu percebi que na minha forma de perguntar já estava denunciado o meu erro interpretativo. Qual é? É quando a gente fala isso. A pessoa está sofrendo hoje porque na vida passada ela fez aquilo. Ela hoje perdeu um braço porque na vida passada, com esse braço, ela matou alguém, ela feriu alguém. E aí, hoje, ela está passando por isso. Quando a gente fala desse jeito, eu não sei se vocês já observaram, que a gente está fazendo o quê? A gente está dando uma conotação para a lei de causa e efeito, uma conotação, uma interpretação de punição, punitiva, castigo. Né? A gente está interpretando como castigo, o mal como castigo. Então, que é uma interpretação infantil. É uma interpretação infantil. Porque o homem medieval, e ainda tem pessoas hoje em dia que estão pensando a mesma coisa da pandemia, né? Quando existiu a peste negra, ele entendia que era um castigo divino, né? Uma punição divina. Deus estava punindo a humanidade por algo que ela fez. E ainda hoje a gente vê muita gente com essa interpretação também. Isso está acontecendo porque o ser humano é assim, assado, e aí Deus está mandando isso para a gente acordar, né? Então vocês estão vendo que é uma interpretação de erro e castigo. E aí é que tá, gente. Essa não é realmente a maneira pela qual a gente pode ver a lei de causa e efeito. Não é, porque assim, o espiritismo, ele tem uma visão muito pedagógica, né? A gente tem uma visão da vida como uma escola.
Então, numa escola, o aluno, quando tira nota baixa e ele tem que estudar de novo, ele vai entender aquilo como uma punição. Ele vai receber como uma punição. Mas a intenção pela qual a reprovação foi feita não foi para punir o aluno. A intenção foi para educar o aluno naquilo que ele não aprendeu. Já percebem aí uma diferença? Uma diferença interpretativa, né? Então a gente não está sendo punido pelo que fez na vida passada. Ninguém está pagando dívida. Essa é uma frase que a gente usa muito na doutrina espírita. Metaforicamente, uma frase legal. Simbolicamente, ok. Mas ao pé da letra a gente não pode se interpretar como pessoas pagando dívidas. Nós somos devedores pagando dívidas. Não. Nós estamos tendo novas oportunidades de aprender aquilo que não aprendemos. Percebem a diferença dessa interpretação? Por quê, gente? Eu vou entendendo que a gente está num universo material. O espírito, segundo a doutrina espírita, ele é criado simples e ignorante. Todos os espíritos são criados por Deus simples e ignorante, né? Diz aqui em o Livro dos Espíritos, em várias perguntas isso é colocado, né? E olha aqui, eu tô aqui, abri aqui na questão número 754 do Livro dos Espíritos, e que diz assim: em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o de outras. Percebem? Então nós temos todas as faculdades em potencial, nós temos a potência para tudo, né? Para realizar tudo. Tudo está dentro da gente enquanto potência. O mundo, né? A gente encarna no mundo onde vai lidar com limitações da vida material, que vão provocar a emersão disso que nós trazemos enquanto potência dentro de nós. Então, voltando à reflexão sobre o mal. Por que existe o mal no mundo? Por que existem terremotos? Por que existem vulcões? Por que existem doenças? Por que existe a morte? Por que existem dores e sofrimentos, mesmo aqueles que não são causados pelos homens? Desenvolveu-se a fraternidade, desenvolveu-se a caridade, o sentido de auxílio, o espírito de grupo. Porque nós não podemos fazer tudo sozinhos, desenvolveu-se a necessidade da sociabilização, a necessidade do outro, e aí o amor, o afeto. Claro que como seres que estão começando, os sentimentos vão emergindo de forma desconexa, às vezes nós nos machucamos, nos ferimos, mas isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. Os nossos erros, os nossos escorregões são reflexos da nossa não evolução, da nossa não maturidade. Entendem? Então a gente chama isso de mal. É um mal, né? Fulano matou cicrano, ele fez o mal a outro. Esse erro, né? Esse matar o outro vai gerar consequências. É assim que funciona a lei de causa e efeito. Ao sofrer as consequências, não apenas pelas leis dos homens, mas também pelas leis das energias que nos envolvem, o ser vai desenvolvendo a consciência do que pode fazer para que não sofra aquelas consequências. E aí ele descobre que vale muito mais a pena o amor, fazer o bem. Porque as consequências energéticas de um ato de amor são maravilhosas. Você sente isso quando você tem raiva de alguém, você não fica passando bem. Eu tô passando bem de tanta raiva que eu tô sentindo. Eu acho que ninguém fica assim. A gente fica mal. Energeticamente você já sente. Mas quando você se encontra com um amigo, dá um abraço verdadeiro, meu Deus, que volte logo o dia que a gente possa se abraçar bem muito. Você sente uma energia tão boa, uma alegria, quando é sincero isso. Isso é o bem. E aí você sente como faz bem o bem.
né? Como faz bem essa atitude e como aquela outra atitude, aquele outro gesto, às vezes num primeiro momento parece bom, mas a longo prazo faz mal. E aí nós começamos a chamar as coisas de bem e dizer para os outros, façam bem. Aí vem o Jesus e diz, façam bem, vale mais a pena do que fazer o mal. Porque quando a gente faz o mal, a gente fica mal. Pela lei de causa e efeito. Então, um cachorrinho, ele atravessou a avenida sem olhar, distraidamente, ele é atropelado e ele se machuca. Qual a causa disso? Não é o castigo. A distração levou ao ferimento. O espírito, o princípio espiritual, né, que os cães, eles não têm ainda um espírito consciente, um espírito humano. Aquele princípio vai começar ao longo de muitas existências no reino animal a fazer associações e a entender que se ele for distraído demais, ele pode se machucar. E ele vai desenvolver a atenção. Então não é uma questão de castigo. É como funciona a vida material. Aí um dia a gente entende que morre. E quando a gente entende que morre, a gente começa a entender que há uma vida e que há um tempo e que a gente precisa aproveitar. E a gente precisa aproveitar as nossas companhias, as pessoas que estão conosco. Porque um dia a gente parte. E a morte nos ensina a amar, a nos fazer presentes, a aproveitar o que tem de bom. Já pensaram nisso? Já pensaram desse ponto de vista? Desenvolve isso na gente. E a gente vai descobrindo que esses males do mundo, a lei de destruição e o livro dos Espíritos nos fala de uma lei de destruição no capítulo 6 do livro dos Espíritos, da parte terceira, nós temos a lei de destruição. E Kardec pergunta, é lei da natureza a destruição? E os Espíritos respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Entendem? Então, essa lei de destruição, então existe uma lei. No mundo material, as coisas se transformam, elas vão se transformando. E o processo de transformação, como é uma matéria, ele causa dor. Até crescer dói. Vocês já ouviram falar que as crianças, elas quando estão crescendo, elas têm dores no corpo. A dor do crescimento. Porque é um mundo material. Porque é da matéria. Então, a matéria ao se transformar, muitas vezes gera dor. Então, quando ela começa a quebrar, a máquina física começa a quebrar, pode gerar dor. E existe uma dor física e existe uma dor moral. Então, o que o cachorrinho não tem, que o ser humano tem, aquele que atravessou a rua sem ver, é, ai, puxa vida, se eu não tivesse atravessado a rua distraidamente, ele não tem remorso, ele não vai ficar sofrendo, se culpando, se retorcendo. Ele é vida que segue, ele vai adiante. E aí Jesus diz que é pra gente ser como os lírios do campo e as aves do céu. Por quê? Porque isso a gente não devia perder. Segue a vida. Faz parte. Não é um castigo. Não é uma punição. Não é Deus contra mim. Não é por isso que eu estou sofrendo. É porque é parte do processo da vida. Vamos tentar descobrir o que está gerando esse sofrimento. Parar de colocar a culpa em Deus. O que está sustentando esse sofrimento? E olha, nós não somos o centro do mundo, não. Existem sofrimentos que não são ocasionados por mim. Nós somos uma comunidade. É uma soma. Então eu posso passar por uma dificuldade, como hoje muita gente está passando dificuldade porque houve uma pandemia. Então você entende, não existe um fenômeno maior acontecendo. Mas existem sofrimentos que são causados também porque os seres humanos ainda não se ajudam.
Então pode ter alguém que sofreu ainda mais nessa pandemia porque mora na rua, porque não tem onde ficar, onde se proteger, porque não teve o devido cuidado. Tem uma coisa social aí por trás. Nós não negamos essas causas também. Existem essas causas, existem os fenômenos sociais também. Mas além disso, existem outras coisas acontecendo. Mesmo assim, como você enfrenta essa situação? Tem gente que enfrenta todo dia chorando com medo, com raiva, revoltado. E tem gente que enfrenta, eu vou fazer uma coisa, eu vou ajudar, eu vou fazer a minha parte, eu quero participar. E aí você já vê que a coisa vai ficando mais nas nossas mãos. Então existem as nossas maneiras de enfrentar as dificuldades. E a gente descobre que quando a gente enfrenta as dificuldades com um espírito de força, de fé, de confiança no amanhã, o que acontece? A gente atravessa essas dificuldades melhor. Pelo menos o mal moral a gente alivia, sem desespero, sem pânico. Não nos deixamos dominar por isso. Entendem? Então eu estava um dia desses conversando lá com a minha mãe. Mãe, a gente tem que viver também no nosso mundo enquanto não chega a vacina, por exemplo, nesse momento agora. A gente vai tomar todos os cuidados que estão nas nossas mãos tomar, mas vamos entender que às vezes, mesmo com todos esses cuidados, algumas pessoas têm adoecido, algumas pessoas desencarnaram, e que bom, nós não temos o controle de tudo. Se isso acontecer, é porque realmente tinha que acontecer. Era para o meu crescimento. Era a escola da vida me convidando a crescer dessa maneira. Me trazendo uma lição que era a lição que eu precisava. Assim são as dores, as perdas, as mortes. Mas todo mundo vai desencarnar. A gente tem uma mania de encarar a morte como castigo. É porque aquelas pessoas morreram, porque elas eram isso e aquilo. E quem não é bonzinho não morre, não. Jesus foi crucificado. Pense numa morte terrível. Vixe, Caroline, então existia em Jesus? Não, olhem como Jesus enfrentou essa morte. Aí é que está a diferença, ele não mostrou. Por incompreensão, ele foi crucificado como um criminoso. Mas ao invés de ficar lá reclamando, os meus amigos me abandonaram, ô povo injusto esse, como a gente ia ficar xingando todo mundo na cruz, ele pega e diz, Deus, em suas mãos entrego meu espírito. Aí diz mais ainda, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí tem uma hora que ele diz, por que me abandonaste? Ele recita um salmo. Mas se ele tivesse dito, como ele disse depois, Deus, em sua mão entregue meus espíritos, ele mostra que existe um momento da dor, em que a gente sente a dor, em que a gente dá um grito, em que a gente coloca aquilo para fora, mas depois a gente volta a si e entende, não, existe um porquê, existe um pra quê. E aí a gente entra num aspecto final da nossa reflexão, que é a nossa destinação. Os espíritos revelam a Kardec, Kardec passa a notícia para todos nós, que nós estamos todos destinados à felicidade. Nós todos seremos espíritos de luz. Tem até uma música espírita que diz assim, um dia todos nós seremos anjos. Todos nós seremos espíritos de luz. Todos nós desenvolveremos plenamente as nossas faculdades. Chegaremos inevitavelmente ao amadurecimento espiritual, assim como uma criança, se, claro, não for bloqueada pela morte, né, olhando aqui pelo aspecto da vida material, naturalmente chega à vida adulta. Os espíritos dizem isso. Naturalmente a gente se aperfeiçoa. É claro que a gente pode acelerar um pouco mais esse processo através do esforço, da dedicação, ou atrasar um pouco mais esse processo através da revolta, do mal, do ódio, a gente vai atrasando. Mas todos nós estamos destinados a isso. Só, gente, peraí, boa notícia, nós somos eternos. Significa que nós temos todo o tempo do mundo para chegar a essa felicidade. Má notícia,
Nós não seremos anjos nessa vida, tá bom? Não se iludam. A gente está tentando ser um pouquinho mais amadurecido. Então nós estamos ainda nas primeiras séries da escola da existência. Não espere uma felicidade plena nesse planeta. Aí Freud tem razão. Freud tem um texto chamado Mal-Estar na Civilização. Não existe no nosso mundo uma satisfação completa em todos os aspectos. Tem sempre uma limitação. Existem limitações materiais, físicas, que estão nos bloqueando uma realização plena, uma consumação do prazer pleno, como diria Freud, tá bom? Então a gente vai precisar de um pouquinho de paciência e aproveitando as lições da vida, já que elas estão vindo, vamos tentar olhar tudo de uma maneira mais positiva. Deixa eu ver aqui o que vocês... O Nélio está dizendo que ainda não entrou nem no jardim da infância. Pois não é, Nelinho? A gente está no começo, bem no comecinho ainda, pelo menos os espíritos dizem isso, né? Aqui o Gerardo, obrigada Gerardo, gostou da colocação. Nazionel está dizendo, olá, querido amigo Raimundo, Devemos trabalhar nosso processo evolutivo para sermos hoje melhor do que fomos ontem. Inevitavelmente a gente está crescendo. Agora, gente, o progresso ele não se dá em linha reta. Percebam. Também o espírita, às vezes, por uma distorção, começa a dizer essa frase. Se você está passando hoje, você sabe, sofrendo hoje, porque na vida passada você foi muito pior. Não, gente, na vida passada eu desenvolvi outro aspecto. Na outra vida eu posso ter nascido lá na Suécia, em outro canto, num outro cor de pele, num outro sexo, posso ter sido do sexo masculino e eu desenvolvi outro aspecto. Não necessariamente eu fui um ser humano pior do que sou hoje. Em todos os tempos, os seres humanos tiveram virtudes e tiveram defeitos. Então, assim como hoje eu desenvolvo algumas virtudes, tenho os meus defeitos, nas vidas passadas eu tinha virtudes e defeitos. A cada vida, como a criança na escola, é claro, eu vou ampliando o meu leque de conhecimentos, né, que me embasam determinadas atitudes mais maduras espiritualmente. Então não é que no passado, por ser criança, eu era pior do que hoje. Porque quando eu era criança, se alguém batia em mim, eu, tacava um tapa de volta, digamos. Né? Eu entrava, hoje já não faço mais isso, é porque eu era pior, acho que eu era muito mais ruim do que hoje. Não, eu era ignorante, eu ainda não tinha atingido uma certa maturidade, determinadas coisas me doíam, coisas que não doem mais hoje. Embora tem gente que fica adulta sentindo tudo ainda como criança, né? Ainda se irrita como criança, leva as coisas para dentro de si, engole, fica com raiva, ressentida como criança. E aí é pra gente refletir, né? Até que ponto eu tô me permitindo amadurecer. Então, a gente tem que pegar da nossa infância o espírito de humildade, né? Que Jesus diz que é pra gente ser como criança. Que é essa atitude humilde, né? De expectativa de um amanhã melhor, né? De uma compreensão de que existe uma lei maior regendo o universo. Bom, gente, a gente está indo aqui, chegando no finalzinho da nossa live. Eu espero que eu tenha falado pelo menos um pouquinho, né? De forma esclarecedora sobre Deus e a origem do mal. Então, para mim que sou espírita, né? E não apenas por ser espírita, mas porque a gente vai tentando refletir, a questão do mal não é uma questão que me indispõe em relação à crença em Deus, né? Ou me oferece uma visão negativa da vida. Eu quis dividir isso aqui com vocês, espero que vocês também possam ter essa visão. A minha impressão é de que a vida se torna um pouquinho mais leve quando a gente olha por esse ângulo, a existência. Espero que nós possamos nos fazer mais leves, mesmo nas maiores dificuldades. Esse é o grande desafio da existência. E vou aqui me despedindo de vocês, agradecendo as suas participações, a sua presença, os fluidos, benfazejos de cada um, né? E eu me lembrei aqui, quando estava preparando essa aula, por falar em amadurecimento, né, dos poemas de Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos foi um grande poeta, acho que não sei se era da Paraíba, mas do começo do século XX, ele fez um livro chamado Eu, em que ele tinha uma poesia chamada Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má
dos signos do zodíaco, profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância, sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Era uma poesia pessimista a que ele fazia. E ele vem depois, como espírito, pela psicografia de Chico Xavier. O estilo é absolutamente o mesmo, vocês vão perceber, e ele nos dita um poema ao homem. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Augusto dos Anjos, depois que desencarna, trazendo uma mensagem totalmente diferente daquela traduzida, passada em a psicologia de um vencido. E é assim que a gente tem que fazer com tudo na vida, transformar, né, o nosso dom a partir desse olhar positivo da vida e do mundo. Então, Deus existe, apesar dos nossos males. O mal faz parte da existência mesmo, né? São oportunidades, o mal, né? Os males do mundo. O mal do homem, o mal moral, é uma expressão da nossa imaturidade ainda, que nós estamos buscando ser felizes, mas de uma maneira não ainda harmônica, mas de uma maneira que causa dores, que gera dores e que nos afasta ainda mais dessa felicidade. É isso que a gente tem que entender. E que tudo isso acontece, Deus permite que aconteça para que a gente cresça. É porque nós vamos crescer a partir daí. Então, aquela minha dúvida acerca da criança, né, que passa por uma dificuldade, essa criança especificamente que eu falei para vocês no começo, ela se transformou numa grande pessoa, numa pessoa com uma visão de mundo fantástica. E essa experiência que ela passou de ter sofrido o abuso fez com que ela pudesse enxergar a necessidade de consciência no mundo e levantasse uma bandeira contra o abuso. Então a gente vê que aquilo trouxe o crescimento para ela, apesar de toda a dor. Pior situação é aquele que comete o abuso, que comete o estupro, que comete o erro. Como Jesus diz, é preciso que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos, porque ele vai sofrer. E isso é muito triste, porque até ele entender por que está sofrendo e o que precisa fazer para sair daquele sofrimento, ainda vai passar um bom tempo. Então a gente ora pelas pessoas que estão ainda mergulhadas no mal, nas más intenções, né, que destroem os outros, que ferem os outros intencionalmente. Para eles, os nossos melhores pensamentos, para que o mundo possa melhorar. Porque se todos melhorarem, nós melhoraremos, seremos todos felizes. Muita paz, gente, muito obrigada. Para vocês todos, um grande abraço. Nossa live aqui está encerrando, dizendo tchau a Gerardo Martins, a Tarcísio Passos, Sônia Assunção, Otávio, querido Raimundo, seu Jacinto, muito obrigada, Olívia, Vera Batista, Gláucia, aqui Emília Paula, querida Emília, obrigada, Luciana, Júlia, minha amiga Quílvia, Fanida Rocha, Joyce, Malu, sua linda, Daniele, querida Daniele, Cláudio de Brito, muito obrigada por sua presença, Maria, mamãe, que eu ia chamar mamãe de vovó Gracinha, que é como meus filhos chamam, todos, muito obrigada, gente, Nélio, quem estiver aí, minha gratidão e que Jesus nos abençoe, tá bom? Tchau, tchau, muita paz a todos.